pessoal, tudo bem? Hoje iremos ver o que é um polinômio. Então, vamos ver o que é um polinômio. A gente já estudou o que são os monômios. Agora a gente vai ver o que são os polinômios. Os polinômios vão ser expressões algébricas que indicam um cálculo algébrico, ou seja, a gente vai ter uma adição ou uma subtração. A partir do quê? De monômios não semelhantes. Vamos ver os exemplos a seguir. Nesses exemplos, a gente pode observar que nós temos três polinômios. Por quê? Nesse primeiro exemplo, eu tenho um monômio, que é a ao quadrado, mais b ao quadrado, que é um outro monômio, menos c ao quadrado, que é um outro monômio. Então, a gente tem entre eles operações, operação de adição e operação de subtração. Notem que esses monômios, eles não são semelhantes. Aqui eu tenho a ao quadrado, aqui b ao quadrado e aqui c ao quadrado. Então, eles não são semelhantes. Como eu tenho uma operação entre eles, eu vou chamar eles, então, de polinômios. Aqui no segundo exemplo, eu tenho 4xy mais 2y. Nosso primeiro monômio é 4xy. Nosso segundo monômio, 2y. Entre eles, há uma operação de adição. E vocês podem notar novamente que esses monômios também não são semelhantes, pois as partes literais são diferentes. No terceiro exemplo, eu tenho o monômio 7y ao cubo menos 4z. De novo, nós temos dois monômios e entre eles há uma operação de subtração. Vocês podem notar que esses monômios também não são semelhantes. Então, eu posso concluir que esses três exemplos nós temos polinômios, pois os polinômios são expressões que indicam um cálculo algébrico, ou seja, uma adição ou uma subtração de monômios não semelhantes. Bom, agora que a gente já sabe o que é um polinômio, a gente vai ver que dependendo da quantidade de termos que esse polinômio possui, ele poderá receber um nome específico. Então, veremos esses nomes específicos que os polinômios podem receber de acordo com seus termos. Então, de acordo com o número de termos, esses polinômios eles vão receber um nome distinto. Então, o primeiro nome que a gente vai ver vai ser o nome monômio. A gente já conhece o monômio. O que é um monômio? Ele vai ser um polinômio com um único termo. Então, vamos ver um exemplo de um monômio. Nesse exemplo, eu tenho 8xy. Eu digo que esse polinômio vai receber um nome distinto de monômio porque ele apresenta apenas um termo. Com ele, não tem uma operação de adição ou subtração com outro monômio. A gente só tem um termo. Então, quando tem apenas um termo, a gente vai chamar esse polinômio de monômio. Agora, o segundo nome específico que um polinômio pode assumir é o nome de binômio. E quando isso vai acontecer? Os binômios são polinômios que possuem dois termos separados por uma operação de adição ou subtração. Então, vamos ver um exemplo de um binômio. No exemplo, nós temos 3x mais y. Nós temos um polinômio, há uma operação entre eles, mas temos apenas dois termos. Então, quando temos polinômios com dois termos, nós chamaremos eles de binômio. E o terceiro caso que receberá um nome específico, esse polinômio, nós chamaremos de trinômio.
Então, o que são os trinômios? São polinômios que possuem 3 termos separados por operações. De novo, para uma operação de adição ou subtração. Veremos um exemplo, então, de um trinômio. Nesse exemplo, eu tenho um polinômio x² menos 2x mais 7. Esse polinômio, ele é separado por operações de subtração e adição. Notem que nós temos 3 termos, x², 2x e 7. Então, quando um polinômio ele apresenta 3 termos, nós chamaremos ele de trinômio. Bom, e quando os polinômios possuírem 4 ou mais termos? Quando isso acontecer, nós iremos chamar eles apenas de polinômios, pois os únicos polinômios que recebem nomes específicos são os polinômios que possuem 1 termo, 2 termos e 3 termos. Esses monômios, binômios e trinômios, eles também são polinômios, mas eles recebem nomes especiais por conta da quantidade de termos que eles apresentam. Nesse exemplo, eu quero classificar os polinômios de acordo com seus termos. Então, veremos no exemplo A. Eu tenho 10xyz. Percebam que nós não temos uma operação de adição ou subtração entre eles. Nós temos um único termo. Logo, se a gente tem apenas um único termo, esse polinômio ele vai ter um nome específico de monômio. A letra B, eu tenho A² mais C. Nós temos uma operação de adição entre esses polinômios. O nosso polinômio é A² mais C. Eu tenho 2 termos. Quando o polinômio apresenta 2 termos, eu vou chamar ele de binômio. E no terceiro exemplo, eu tenho x² menos 2y mais z. Nós temos 2 operações entre eles e temos 3 termos. Bom, quando um polinômio apresentar 3 termos, ele também recebe um nome específico, que é trinômio. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos e conseguindo acompanhar a disciplina de matemática através deles. Lembrem de postar as atividades feitas no prazo de 1 semana. Bons estudos e até mais, pessoal!